Estamos mais uma vez começando aqui o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Vamos estar gravando novos vídeos e principalmente voltando aqui a novas séries, né? E principalmente, né, vamos gravar Respostas Apologéticas série 2, né? Então você que já está acessando o nosso canal, e se inscreva e deixe o seu like, né? Compartilhe aí o nosso canal Teologia Aprenda Mais, e quero já te convidar para você também acessar também lá no nosso playlist, né? Acessar os nossos vídeos de bibliologia, doutrina das Escrituras Sagradas, e possa estar apreciando, refletindo cada mensagem, de cada vídeo, de cada temática que foi postado no canal Teologia Aprenda Mais. E hoje, como um novo título, né, um novo tema, né, um novo eixo temático para se trabalhar, para se colocar agora nesses novos vídeos, né, nessa nova série, essa série 2, Respostas Apologéticas, né, quero trazer algo aqui, começando lá do livro do Bereshit, né, do livro de Gênesis, como está na nossa língua portuguesa, falando sobre o nosso tronco genético, né, falando sobre os nossos pais, Adão e Eva, né. Adão e Eva, nós já sabemos, já escrito por Paulo em 1 Coríntios, que Adão é o primeiro homem, né. O primeiro homem foi criado por Deus, veio da terra e é terrestre. O segundo Adão, né, que é Cristo, veio do céu, por isso é celeste, né? Tem quais uma dessa base, desse link, dessa ligação que Paulo fala do primeiro Adão, que é terrestre, que é o nosso pai biológico, genético, é o pai de toda a raça humana, é o cabeça federal, é o nosso representante geral da humanidade, né? Sempre que nós falamos o seguinte, né? O homem tem a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem moral, essa imagem intelectual, essa imagem consciente, né, autoconsciente de todas as coisas. Então eu quero perguntar e fazer também um ponto de interrogação relacionado à questão de Adão e Eva, né? Muitas pessoas até perguntam: Adão e Eva foram salvos? Adão e Eva estão nos céus, né? É uma resposta que a gente não tem os atributos da divindade, né, como onisciência, presciência, né? Mas o que nós temos escrito para a nossa edificação, né? É o que Paulo colocou: o que foi escrito para a nossa edificação, para a nossa vida, para o nosso esclarecimento. E de já eu quero falar que não vou além das escrituras, daquilo que está escrito na palavra de Deus, mas vamos extrair, fazer uma exegese, fazer uma extração que está no texto, procurar uma verdadeira chave hermenêutica para pensar realmente, né? E trazendo uma resposta, né? Trazendo uma resposta apologética nessa série 2. Então, foram Adão e Eva salvos, né? É um ponto de interrogação, né? Então, a Bíblia não nos diz especificamente, né? Se Adão e Eva foram salvos, ok? Já começo de já. Eles foram os dois únicos seres humanos que sabiam de Deus antes de se tornarem manchados com o pecado. É uma das coisas que nós sabemos muito bem. Como resultado, provavelmente conheciam Deus de melhor forma depois de sua queda do que qualquer um de nós hoje. Então, Adão e Eva conheciam muito bem a Deus, até porque o texto fala que Deus sempre visitava ele na viração do dia. Então teve a questão lá da criação dos dois, a criação também de todo o jardim do Éden, ao qual eles foram colocados, e Deus vinha na viração do dia para conversar, para ensinar, para dar orientações para Adão e Eva, e sabendo que eles estavam num local paradisíaco, né, que era um jardim, né, Éden, local de delícia, de prazer, um local, um pomar, né, algo que tinha tudo, tinha fauna, tinha flora, e Adão teve toda esse capricho, né, de dar nome aos animais, de dar nome à fauna, à flora, né? Então foi tudo debaixo da orientação de Deus. E aí tem a Eva, né, Eva que
significa mãe de todos os seres viventes, né? Que é a primeira mulher, a esposa de Adão, ok? Como está no registro bíblico, né? Então eles tinham um conhecimento muito melhor do que eu e você temos hoje, né? Até porque nós só temos o conhecimento acerca de Deus porque está escrito na Bíblia Sagrada. E eles tinham conhecimento de Deus, de andar com Deus, de estar na viração do dia com Deus, de aprender com Deus. E antes da queda, né, eles estavam lá. É por isso que quando nós lemos Eclesiastes de Salomão, 7:29, você pode estar lendo na sua Bíblia, Deus fez o homem reto. Quando fala que Deus fez o homem reto, né, antes da queda de Adão e Eva, Adão tinha uma retidão moral, uma retidão original. Adão tinha uma santidade original pura. Adão tinha uma retidão original, como eu havia falado, santidade original, uma justiça original da parte de Deus. E como muito bem disse Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, Deus fez um homem reto, puro, sem nenhum pecado. Então o homem estava lá no Jardim do Éden com livre-arbítrio, né, com livre escolha, né, com livre decisão, e podia comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do bem e do mal. Então, eles tiveram um conhecimento muito bem elevado, melhor do que o nosso. E uma das coisas que eu quero frisar, Adão e Eva definitivamente acreditavam e dependiam de Deus, né? Deus continuou a falar com eles e cuidar de suas necessidades depois da queda. Olha a benevolência, né? O amor de Deus que Deus tem com Adão e Eva, os nossos representantes, os nossos cabeças federais da raça humana. Apesar mesmo da queda, Deus ainda tem um ato gracioso, um ato misericordioso com os dois. Ainda Deus está cuidando dos dois, né? Apesar do pecado do homem, da transgressão, porque pecado significa transgredir a lei moral de Deus. Eles transgrediram o mandamento de Deus, desobedeceram. E foi um pecado muito forte de querer ser Deus, né? De querer ser Deus, assim com o convite da serpente. Mas mesmo assim, Deus usou de benevolência, de cuidado com eles depois da queda, ok? E sabiam da promessa de Deus, né? De que Ele providenciaria um Salvador. Então, aonde que nós encontramos isso? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo após da queda, Deus apresenta um meio, que nós chamamos na Bíblia Sagrada, eu vou até abrir aqui Gênesis, capítulo 15, na minha Bíblia aqui, sobre essa questão dessa providência de um Salvador, né, de alguém que ia trazer uma esperança para eles, para a humanidade. E é chamado no capítulo 3 de proto-evangelho. Proto significa primeiro, né? O primeiro evangelho pregado. E dessa promessa, onde que vai surgir a promessa do Hamashia, do Cristo, do Salvador da humanidade. Então eu quero ler aqui esse trecho aqui rápido, né? Acerca do capítulo 3, versículo 15. É um texto que você que é leitor da Bíblia Sagrada, biblicista, amante das Escrituras, conhece muito bem o texto, né? Que é o texto chamado proto-evangelho, tá? Então, o que se diz aqui no texto? Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, né? Então, aqui nesse texto aqui que nós encontramos, fala de duas descendências. Quando fala de semente, fala de descendência, de pessoas, né? Então, a questão fala da descendência da serpente, mas fala de uma descendência superior que vem da parte de Deus através da mulher. Então, daqui Deus prega o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, dando a esperança de um Salvador, dando a esperança de um resgatador, dando a esperança daquele que viesse socorrer eles e a humanidade. Então, daqui o seguinte, nós já possamos pensar nesse texto aqui, nessa providência de um Salvador, que quando Cristo morre na cruz, Ele é o divisor do Antigo e do Novo Testamento. Para quem está no Antigo Testamento, olha para o futuro, para a promessa daquele que viria. E a promessa está aqui no proto-evangelho, no capítulo 3, versículo 15, né, nessa primeira pregação de um Salvador. Então quem está lá de Adão até o final do Antigo Testamento está olhando para o futuro,
para o Hamashia, para a esperança messiânica, para aquele que viria salvar a humanidade. E é um ledo engano nós dizermos, né, uma falácia também, dizer que no Antigo Testamento era salvo pela lei. A lei nunca foi dada para salvação. Como Paulo fala em Romano, a lei foi dada, e também em Gálatas, né, para revelar o pecado do homem. É como João Calvino colocou, a lei foi dada como espelho para mostrar a sujeira do homem, mas não tinha o poder de remover essa sujeira, somente de mostrar. Então, a questão mais que nós olhamos é o que Paulo coloca na carta aos Romanos, que Abraão foi salvo pela fé, foi justificado pela fé. Então, todos aqueles do Antigo Testamento que morreram na fé de um Salvador, de uma experiência futura, esses foram salvos, que está debaixo da questão do proto-evangelho. Então, Deus fez túnica de pele para Adão e Eva depois da queda, né? Aí a gente pergunta o seguinte, tem na tradição judaica, né, que pele é essa, né? Que tem uma pele, Deus matou um animal, né? E a tradição judaica não está na Bíblia Sagrada, né? É uma fonte extra-bíblica, fora da Bíblia. Então, na tradição judaica, diz que Deus matou, né, sacrificou o primeiro cordeiro para vestir Adão e Eva. Porque eles estavam nus, mas estava debaixo, né, da glória, da misericórdia, da inocência. Não entendo inocência no sentido irracional, né, que não tem racionalidade, que ainda não tem um conhecimento, mas a inocência daquilo que eles não conheciam futuramente, que é o conceito de ignorância, de conhecimento do pecado. No sentido a priori, né? Mas a posteriores eles só tiveram conhecimento do pecado depois de ter pecado, depois de ter caído, né? Então, quando eles pecaram, Deus providencia, Deus anuncia a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador, é o chamado proto-evangelho. E nessa queda, quando eles viram que estava nu, Deus fez túnica de pele para Adão e Eva depois da queda. Está registrado onde? Gênesis capítulo 3, versículo 21. E segundo a tradição judaica, só para ratificar novamente, Deus sacrificou um cordeiro e teceu peles, teceu vestimenta para Adão e Eva. Então isso já é uma providência, já é um ato misericordioso, já é um ato de graça. E graça significa o quê? Favor não merecido da parte de Deus. Graça significa o quê? Amor infinito da parte de Deus. Então, muitos estudiosos entendem isso como o primeiro sacrifício animal, prenunciando eventual morte de Cristo na cruz pelo pecado do mundo. Então esse cordeiro, vamos colocar pela tradição judaica, esse cordeiro, né, esse animal que foi morto já prefigurava, já apontava, já tipificava o Salvador que morreria por nós. Então todos aqueles do Antigo Testamento que morreram debaixo dessa promessa, morreram, né, com essa esperança messiânica desse Salvador, sem sombra de dúvida, eles estão nos céus, né? Eu não quero criar doutrina, regra, mas está aqui, é o que está na Bíblia, né? A base é essa, estão nos céus, estão nos céus. Então, a questão de entendermos mais um pouco, colocando esses fatos junto, parece que Adão e Eva foram salvos, e de fato, foram para o céu, para o paraíso quando morreram. Vamos colocar novamente, né? Pegar e frisar mais uma coisa, colocando como citação. Muitos eruditos, teólogos, estudiosos, entendem isso como o primeiro sacrifício desse cordeiro, conforme está registrado em Gênesis 3:15, desse animal. Então é um prenúncio eventual acerca da morte de Cristo na cruz pelo pecado do mundo. Colocando esse fato junto, parece que Adão e Eva foram salvos. Repetindo novamente, eles foram salvos. E de fato foram para o céu, para o paraíso, quando morreram. E Adão morreu com 930 anos, né? Quantos filhos Adão e Eva tiveram? A Bíblia não nos dá um número específico. Adão e Eva tiveram Caim, isso está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Né? E depois no capítulo 4, versículo 2, no capítulo 4, versículo 1 aparece Caim, né? E depois nasce também Abel. Em Gênesis capítulo 2, né, que 2 e 4, que é Abel. Em Gênesis capítulo 5, versículo 25, nasce Sete. E muitos outros filhos e filhas, como está registrado no capítulo 5, versículo 4. Com, provavelmente, né,
70 anos de capacidade de procriar. Adão e Eva provavelmente tiveram mais de 50 filhos, né? Como eu coloquei em outros vídeos, né? Então possivelmente eles tiveram 33 filhos homens e em torno de 27 a 25, né, ou 22 filhos mulheres. Ao todo eles poderiam ter em torno de 50 a 60 filhos, que a gente for colocar dessa maneira, em torno da sua vida produtiva, né? Então, dentro dessa questão, como provável centenas de anos ao qual eles viveram, como ainda na questão genética, biológica e de procriação. Agora, aquela pergunta que todo mundo faz: quando Adão e Eva foram criados, né? Quando Adão e Eva foram criados? A pergunta é: quando Adão e Eva foram criados, né? Se a história do Antigo Testamento e as idades, né, em Gênesis capítulo 5 foram rastreadas, Adão e Eva foram provavelmente criados em aproximadamente em 4.000 anos antes de Cristo, né? Uma base. Então a gente vai colocar dentro do período da criação, baseando na questão também das datas dos homens. Adão viveu com 930 anos, tem a questão de Matusalém, 969 anos, a idade de Noé, 950 anos, né? Vai pegando toda aquela genealogia das idades, né? Então, possivelmente que a gente for colocar dentro da cronologia, sabendo que a cronologia ela não é exata, né? Então, se a história do Antigo Testamento e as idades, né, em Gênesis capítulo 5 foram rastreadas, né, Adão e Eva foram provavelmente criados aproximadamente no ano 4.000, né, antes de Cristo, baseado em uma cronologia para se pensar dentro dessa idades, né, que se apresenta no capítulo 5 em diante, né? E foram Adão e Eva homens das cavernas, né? A pergunta é: foram Adão e Eva homens da caverna? Então eles moravam em caverna, né, como homens da caverna. Gênesis capítulo 3 registra Adão e Eva tendo uma conversa totalmente inteligente com Deus, né? Inteligente com Deus. Eles eram muito inteligentes, foram homens criados. Adão era inteligente, racional, tinha capacidade racional, Eva também. Então eles podem ter sido primitivos em sua compreensão de muitos conceitos. Isso é claro, porque a questão da nossa tecnologia, a tecnologia vem se evoluindo até a Revolução Industrial, até o nosso tempo, tal. Então tudo bem, em algumas partes ele não tinha conhecimento pelo o tempo dele, mas no contexto que eles foram criados, eles tinham conhecimento, e muito bem conhecimento, né? Eles podem ter sido primitivos em sua compreensão de muitos conceitos, isso repito novamente, mas não eram semi-animais, né? Semi-éspicos, né? Ou então intelectualmente deficientes de qualquer forma, nada disso, né? Adão e Eva foram os seres humanos mais perfeitos da história do mundo, porque foi o primeiro homem da história, porque Eva foi a primeira mulher da história, né? E lá não existiu o seguinte, lá Deus criou um homem, macho e fêmea os criou, como está dizendo no texto. Deus não criou dois Adão, né, e Ivo, né, como se fala por aí, e nem duas Eva, né? Deus criou um homem, macho, e uma mulher fêmea, né? Criou um casal heterossexual, né? Um casamento monogâmico, né? Um casamento insolúvel, né? Então, toda essa questão da história. Agora, quanto tempo Adão e Eva estavam no jardim do Éden antes de pecar? Quanto tempo eles ficaram no jardim do Éden? Vou tomar até um pouco d'água para estar refrescando. Agora, quanto tempo eles passaram no jardim do Éden? Nós não temos nenhuma informação de já, né? Nós não temos nenhuma informação, mas a gente pode pensar até com os pais da igreja, né? Mas quanto tempo Adão e Eva estavam no jardim do Éden antes de pecar? Quanto tempo? Eles foram criados em tal dia, e quanto tempo eles permaneceram no jardim do Éden, né? A Bíblia não nos diz explicitamente quanto tempo Adão e Eva estavam no jardim do Éden antes de pecar. A Bíblia não diz nada sobre isso, ela silencia, ok? Parece que estavam no jardim do Éden por um curto período de tempo, né?
possivelmente tão pouco quanto um dia ou dois. Adão e Eva não conceberam filhos até depois da queda, né? Até depois da queda. Por isso, é improvável que estava no jardim por muito tempo, né? Porque eu resisto. Quando a gente vê na criação lá do capítulo 1, capítulo 2, né? Eles são criados ali do capítulo 2, né? Tem a criação também, quando a criação aparece no capítulo 1, versículo 27, façamos, né, o Bará, né? Ou façamos do nada lá, quando ele cria o homem e a mulher, mas entra na questão do capítulo 2, né, do capítulo 2 e 7 de Gênesis também, que fala que Deus cria o homem, né, do pó da terra, sopra sobre ele o espírito de vida e cria a mulher da costela, etc., né, forma o jardim do Éden para que ele pudesse guardar e lavrar, toda a questão da viração do dia. Então a Bíblia não fala quantos dias, né, mas o que a gente pode pensar, conjecturar, como uma opinião teológica, né, que parece que estavam no jardim por um curto período de tempo, possivelmente tão pouco quanto um dia ou 2 dias, ok? Então, Adão e Eva não conceberam filhos até depois da queda, como está registrado no capítulo 4, versículo 2, porque o ato da queda aparece no capítulo 3. Por isso é improvável que estavam no jardim por muito tempo. E alguns pais da igreja, né, dizem que Adão e Eva foram criados pela manhã e à tarde pecaram, né? Assim alguns dizem, né, alguns pais da igreja, né, foram criados pela manhã e na parte da tarde eles haviam pecado, pecaram muito rápido, né? Então, possivelmente, vamos pensar dessa maneira, né, que eles ficaram lá um dia ou 2 dias, né? Não está registrado na Bíblia, né? Mas não dá para pensar como um grande período de tempo que eles estiveram lá. Mas quem sabe podia ser um dia, 2 dias, uma semana, né? Um mês, nós não sabemos, né? Mas o que a gente pode se expressar, como eu já falei aqui, é o que a gente subentende, né? O que está no texto, né? O que a gente pode estar analisando, mas eles pecaram muito rápido, né? Muito rápido. É a questão. Então, outra pergunta, será que Adão e Eva tiveram umbigos, né? Um umbigo é formado pelo cordão umbilical que liga um bebê no ventre de sua mãe. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus e não passaram pelo processo natural de parto. Assim, Adão e Eva provavelmente não tinham umbigo. Quando você procurar Adão no céu, não vai ter muita dificuldade. Porque você pode procurar um homem lá sem umbigo, né? E esse de fato será Adão. Você pode procurar uma mulher lá no céu sem umbigo. Esse de fato será Eva, né? Então eu quero terminar esse vídeo e dizer que a esperança de salvação que nós temos, até que eu gosto de colocar esse conceito de salvação, é uma experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Eles pecaram. Quando nós colocamos Adão e Eva é o nosso cabeça federal. Se eles pecaram, nós pecamos em Adão. Se eles caíram, nós caímos em Adão. Mas o novo Adão que eles esperavam, que está registrado no capítulo 3, versículo 15, que é Cristo Salvador, baseado nessa promessa messiânica, eles foram salvos, esperando o Hamachias, o Messias, que é a esperança de todos nós. Quem está no Antigo Testamento olha para o futuro, mas quem está no futuro, como nós hoje, que estamos na parte do Novo Testamento, olhamos para o passado, olhamos para Cristo, que só Ele tem esperança de vida eterna, que só Ele tem esperança de um céu melhor para eu e você. E já fechamos, e eu penso que trouxe essa resposta para você e dizer que Adão e Eva estão no céu. Obrigado pela oportunidade e quero dizer de já, curta o nosso programa, curta o nosso canal Teologia Aprenda Mais e te convido de já também para estar acessando a nossa playlist, acessando os demais livros, né? E o próximo vídeo que eu vou gravar também está convidado. Obrigado, a paz do Senhor, shalom e até mais.